Explicando assim de uma forma muito simples, um arquétipo ele vem ser um modelo de comportamento que é partilhado por praticamente todos os seres humanos, alguns manifestam e outros não, né? E os arquétipos eles existem no inconsciente coletivo, todos os seres humanos existem, né, dentro do inconsciente coletivo, todas as psiques, né, todas as mentes, elas participam, né, elas partilham, mesmo sem saber desse grande conteúdo, e algumas pessoas vão ter, né, algum comportamento arquetípico mais exposto, digamos assim, no seu dia a dia, na sua maneira de levar a vida, e outras pessoas não vão ter aquele padrão ativado, digamos assim. Então, o padrão da imaturidade, né, ele é nomeado principalmente pela autora Marie-Louise von Franz, que é uma grande junguiana, né, desenvolveu, né, e fez assim, acréscimos muito importantes no pensamento de Jung. Ela chamou a atenção, ela tem um livro inteiro, que ela fala a respeito do puer aeternus. E isso é o nome de um arquétipo, tá? A gente nomeia algum personagem, né, alguma história, algum mito que vá trazer essa tônica para a gente poder entender do que se trata, né, do que nós estamos falando. E, obviamente, quando a gente vai falar do puer aeternus, a gente vai lembrar muito do Eros. Lá na frente a gente retoma, né? O que vai acontecer? O que é o puer aeternus? O puer aeternus, na verdade, é uma divindade criança, é o Deus criança, é o divino criança. Porém, quando a gente utiliza essa terminologia para falar dessa questão da imaturidade, nós estamos falando a respeito do lado negativo dessa divindade criança, tá? A gente está falando, na verdade, da imaturidade e não da parte positiva de ser criança que traz o frescor, a alegria, a criatividade, né? Aquela criança interior que quando a gente precisa acessar, né? Dá aquele impulso, aquela leveza. Não é isso, é quando a pessoa ela fica presa, né, no comportamento infantil anterior e ela não consegue amadurecer, ou seja, os anos passam, a vida passa e ela continua se comportando como uma criança, mesmo que em princípio ela pareça ser uma pessoa adulta, completamente coerente, né, com o que a gente pensa ser um adulto, lá no fundo, principalmente, né, dentro dos relacionamentos emocionais, a pessoa vai ser simplesmente uma criança e é a respeito disso que a gente está falando, né? A gente está observando uma dificuldade muito grande das pessoas crescerem hoje em dia. Então, que fique bem claro, todo arquétipo ele vai possuir dois polos, tá? Um construtivo e outro não. Dessa forma, a gente está falando do polo negativo do puer, tá certo? Então, toda vez que a gente estiver falando do puer, a gente vai estar falando desse aspecto que faz com que a pessoa ela simplesmente não cresça, com que ela não amadureça. O que também é bom ficar bem claro é que o puer, ou aquelas pessoas, né, que vocês possam identificar, que estão dominadas, né, pelo arquétipo do puer em alguma medida, que elas não são sempre vilãs, que elas não são sempre psicopatas. Claro, vai existir puer psicopata? Vai, né? Mas uma coisa não é sinônimo da outra. O fato de ser um comportamento que causa dor e sofrimento vai causar dor e sofrimento em alguns níveis e não significa que a própria pessoa ela também não sofra com aquilo que ela faça de maldade. Outras pessoas, de acordo com a índole, né, que elas têm, né, com as características de cada um, vão trazer aquilo com malefícios e algum grau de crueldade, sim, que a gente observa em muitas pessoas, né, que vivenciam, né, que expõem, né, esse arquétipo do puer. Seja assinante da Casa do Saber Mais e confira essa aula completa e também 250 outros cursos sobre filosofia, história, psicanálise, psicologia, artes e muitos outros temas. Assine agora e assista quando e onde quiser.